Então, eu hoje vou trazer uma mensagem baseada no Salmo 121, que diz assim, que eu vou projetar aqui para vocês. Salmo 121. Diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121. É muito interessante esse salmo, porque não consta que este seja um salmo de Davi. Mas Davi, por exemplo, foi um homem que passou por um período grande de aperto, e ele, fugindo de Saul, ele procurava as cavernas, ele procurava os montes para poder atravessar num desfiladeiro, num lugar que conseguisse escapar do exército de Saul. Ele estava com poucos homens, então tinha uma certa agilidade. Aí eu fico pensando, né, o salmista olhando para as montanhas, procurando refúgio, procurando socorro, procurando solução, olhando para os montes, procurando livramento ou saída. E ao olhar para o monte, ele contemplou o céu. O pano de fundo do monte era o céu azul. E ele se pergunta: da onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E olhando para aquele céu azul, se lembra do Deus vivo, do Deus verdadeiro, aquele que fez o céu e a terra. Então ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Imagine que os montes, eles representam as soluções, as táticas, as estratégias, as habilidades e competências humanas. Os montes representam o topo das nossas possibilidades. Quando as nossas possibilidades chegam no máximo, não tem mais, a gente tem que olhar para os céus. Os céus representam as soluções que vêm do alto, que vêm daquele que é o eterno, que criou os céus e a terra. Soluções que vêm além do humano. Salmo 20, o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Naquela época, os carros e cavalos eram a força do exército, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, tem pessoas que confiam apenas nas estratégias, soluções e habilidades humanas. Outros fazem menção do nome do Senhor, nosso Deus. O contraste da montanha
com o céu. O aqui, agora, o tempo, é um contraste com o além. O tempo contrasta com a eternidade. A montanha contrasta com o céu. O reino natural contrasta com o reino dos céus. E Paulo fala na Bíblia para a gente olhar as coisas que são de cima. Em Colossenses 3, 1 e 2, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, nesse contraste entre terra e céu, entre tempo e eternidade, a gente precisa se exercitar pensando, buscando as coisas que são de cima. Uma pessoa que viveu isso foi Moisés, porque ele viu além. Né? Ele vivia no palácio de Faraó e ele percebeu que tinha um chamado de Deus para ajudar o povo de Israel. E diz lá em Hebreus, capítulo 11, nos versos 25 e 26, a respeito de Moisés: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, Moisés, ele viu além. Pensa, Deus chama você para olhar para o céu e para pensar nas coisas que são da eternidade. Não é para a gente fugir, não é para a gente negar os problemas que estão aqui. É para a gente se dar conta que essa dimensão da eternidade, do reino, é para a gente se dar conta que aquele que está acima de tudo pode todas as coisas. Deus nos chama para pensar nas coisas que são de cima, para a gente aprender a ver o invisível. É como se a gente precisasse, através da fé, exercer essa percepção das coisas eternas e contemplar a quarta dimensão. Nós vivemos na terceira dimensão, mas o céu onde o Senhor habita, onde os anjos se movem, é a quarta dimensão. Então, é como se a fé fosse um tipo de janela, né? Na janela, você está num ambiente e aí você passa para um outro ambiente. Compartilhar aqui uma janela. Aqui a pessoa está num ambiente muito escuro, tem uma pequena janela onde entra a luz. E se a pessoa olhar por essa janela, ela vai ver além dessa escuridão do ambiente em que ela está. A janela, ela possibilita essa visão fora do lugar que você está, para além daquele lugar que você está. E eu entendo que foi isso que o salmista viveu. Ele estava aflito, pensando em alguma solução, procurando um monte para se esconder, para escapar,
e ele aí viu o céu. E ele viu além. Então, quando a gente vê além, por exemplo, aqui nessa janela aqui, você já tem um ambiente melhor e que já tem uma visão melhor. Então, quando você olha para além da montanha, você olha para o Senhor, Ele vai iluminar o seu entendimento, Ele vai iluminar o seu coração. A luz do Senhor entra na sua mente, no seu coração. E o Senhor traz para você um novo entendimento, uma nova percepção. No Evangelho de João, Jesus diz que ele é a porta. Diz assim, João 10, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta. E de janela para a porta há uma diferença. Na janela você contempla, você pode enxergar, você pode ampliar a sua visão. A janela pode trazer luz para dentro do ambiente que você está. Mas a porta, ela é uma saída. A porta permite que você saia e você entre. A porta, ela vai funcionar como uma transição, uma passagem para você sair do lugar onde está, para ir para outro lugar, sair do ambiente. Então, Jesus é a porta, ele é a saída. E estranho e maravilhoso é que essa porta está dentro de você. Quando a gente fala de terceira dimensão, quarta dimensão, além, o céu, olhar para as coisas que estão acima, Jesus, como a porta, ele habita em nós. Essa saída está dentro de nós. Muitas vezes a gente fica olhando para fora, pensando em Deus como ele estando muito longe, como ele estando fora. Mas, na verdade, se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu por você, pelos seus pecados, que ele ressuscitou, que ele está vivo, você pode receber Jesus como seu Salvador e ele vem morar, ele vem fazer habitação em você. Ele vai iluminar seus olhos e você vai ver além. Então, ele é uma janela, ele é aquele que abre os nossos olhos, mas ele é uma porta, a porta da vida eterna, da salvação. Mas ele é uma porta que mora dentro de nós. É lindo isso. Moisés, quando ele ainda estava no palácio de Faraó, ele olhou aquela janela e viu o povo hebreu naquele sofrimento. E ele creu. E ele viu o reino. E ele viu o chamado de Deus. Ele viu o invisível. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a porta. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é a rocha. Nele a gente pode confiar. Pensando em Jesus como a rocha, me veio assim a lembrança de um versículo em Mateus 27, verso 51, que fala daquele momento em que Jesus na cruz clamou ao Pai: Deus meu,
por que me desamparaste? Aquele foi um momento tão profundo. Eli, Eli, lama sabachthani. A sensação dele de desamparo, de desconexão com o Pai. Porque sobre ele estava caindo o peso dos nossos pecados, das nossas culpas. Sobre ele estava caindo o peso das enfermidades, das misérias, das maldições. E aquele momento tão profundo foi um momento de sensação de desconexão. Por que me desamparaste? E aí eu lembro daquele sonho de Nabucodonosor, em que ele viu aquela grande estátua, cabeça de ouro, peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas e os pés de ferro, e os pés metade ferro, metade barro. E no sonho, Nabucodonosor via aquela estátua imensa e olhava uma montanha de pedra, e da montanha de pedra foi retirada uma rocha. Não foi uma mão humana que tirou aquela rocha. Aquela rocha foi tirada sem mão e ela veio sobre os pés daquela estátua, esmagou, esmiuçou e foi esmiuçando toda a estátua. E aquela pedra se tornou uma montanha e tomou toda a terra. Deus meu, por que me desamparaste? Tem momentos que a gente se sente assim, desligado, desconectado, desamparado. Mas a gente pode olhar além, a gente pode ver o céu, a gente pode olhar pela janela da fé e saber que naquele momento que Jesus se sentiu desamparado, o Pai estava fazendo cair sobre ele a iniquidade de todos nós, o pecado de toda a humanidade, as dores, as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, naquele momento grave da cruz, algo na eternidade estava acontecendo. Algo no mundo espiritual, a expiação dos nossos pecados. A destruição das obras do diabo. A derrota completa, definitiva e irreversível de Satanás, do diabo, de seus anjos. Naquele momento de escuridão que fez-se escuridão sobre toda a terra. Algo estava acontecendo na eternidade, no mundo espiritual. Então, muitas vezes nós nos encontramos do lado de cá, com a nossa percepção limitada aqui, com aquela janelinha pequenininha, o ambiente escuro. Mas o Senhor chama a gente para olhar para o alto, olhar para cima, buscá-lo, porque Ele vai revelar para nós tudo aquilo que Cristo fez em nosso favor. Naquele momento da cruz, quando Jesus morreu, Mateus 27, verso 51, diz assim:
Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Deus, através da natureza, ele deu um testemunho de que aquilo que estava acontecendo na cruz era algo tremendo. Tanto que o centurião, os soldados romanos, nos disseram, verdadeiramente este homem era justo. O outro disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque a terra tremeu, porque as pedras romperam, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e os sacerdotes souberam disso. Deus deu um testemunho físico na terra. E olha que interessante essa foto dessa pedra. Uma pedra que ficou partida. Sempre que eu vejo uma pedra assim, eu fico pensando, será que esta pedra se partiu naquele dia? O povo costuma dizer que foi raio. Um raio bateu na pedra e ela se partiu. Mas, gente, quem sabe isso não é um testemunho que Deus deixou? Olha essa foto aqui. Já era uma pedra diferente, né? Com várias camadas e duas pedras em cima. Ela partiu no meio e se inclinou. Sempre que eu vejo uma rocha dessa, assim, partida no meio, eu lembro. O meu Senhor Jesus, ele foi rompido, ele foi dilacerado. O grão de trigo caiu na terra e morreu para que a vida dele fosse liberada. Sempre que você vir uma rocha rompida, quebrada, sem mão, não foi a mão humana, você se lembre que aquele que é a rocha eterna, Cristo Jesus, ele foi retirado, ele foi desconectado do Pai naquele momento e ele se tornou a rocha eterna. Ele se tornou o grão de trigo que, morrendo, pôde fazer com que a vida dele se multiplicasse. E a vida dele se multiplicou dentro de nós. A vida dele foi implantada em nós. Ele que é a porta, que é a saída, está dentro de você. Ele que é a solução. Ele que é aquele que te guarda. Ele vai te guardar. Ele vai te livrar de todo mal. Ele está dentro de você. Ele é a pedra de esquina. O cimento é um tipo de rocha, né? Uma rocha calcária que faz o cimento. Eles pegam aquela rocha e moem aquela rocha e botam em fornos de altíssima temperatura e toda a água, desidrata completamente. Um pouquinho de água que tem ali, de umidade que tem ali, sai completamente. O cimento é muitíssimo seco. E aquela rocha fica naquela forma de pó. Quando o indivíduo vai fazer uma massa, né, joga água, aquilo fica mole. Depois, quando a água desidrata, quando aquela massa seca, ela endurece como uma rocha de novo. E foi isso que aconteceu com o Filho de Deus.
Ele que era a rocha, foi moído, passou ali pelo caldeirão, pelo cadinho da cruz, aquela fornalha do juízo de Deus. E o grão de trigo, aquela semente, quebrou, rompeu, morreu. E porque morreu, nasceu uma nova vida. Ele pôde implantar a vida dele em nós. Nós fomos enxertados na videira verdadeira, Cristo Jesus. Normalmente, o enxerto, ele é ao contrário, uma videira brava, os caras tiram todos os galhos dela, mantêm as raízes, fazem um corte e implanta um enxerto de uma videira boa. Aí aquele galho do enxerto, ele é amarrado, é prendido ali, e aquela videira é alimentada, regada direitinho. Aquele galho, ele cresce e ele dá o fruto bom. Ele dá o fruto de acordo com a sua natureza. No reino não é assim. Nós somos videira brava. E nós não, fomos enxertados em Cristo de que jeito? Cristo foi enxertado em nós. A videira verdadeira veio morar dentro de nós. A porta habita dentro de você. A saída está lá no fundo do fundo de você. Uma força para prosseguir. Um renovo, um conforto, um bom ânimo. A videira mora dentro de você. E você, enxertado nele, ele enxertado em você, uma nova natureza. Você vai encontrando um entendimento novo. A luz do Senhor brilha para você. Você vai crendo e confiando que Ele é quem te guarda. Haja o que houver, o Senhor é bom. E Ele está contigo. Ele é a tua sombra à tua direita. Não tem como algo acontecer com você que o Pai não saiba. Não tem como você ir para qualquer lugar e a tua sombra não lhe acompanhar. O Senhor está com você. E Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. Em Cristo está o sim de Deus. E a gente anda com Ele e Ele anda conosco. Por isso ele disse, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai aprouve dar-vos o reino. O Senhor é quem te guarda. Ele vai guardar a tua alma. O Senhor vai guardar o teu entrar e o teu sair, desde agora e para sempre. Israel passou muitos momentos difíceis ao longo da história. Muitos. Momentos gravíssimos. Mas o Senhor guardou o povo de Israel. O que Israel é um milagre. Nenhuma nação que tenha sofrido uma diáspora, nenhum povo que tenha sofrido uma diáspora, manteve a sua identidade, manteve a sua língua. Quantos povos se desfizeram na história, passaram? Quantos idiomas morreram, não são mais falados? O hebraico é falado em Israel hoje. Israel hoje está lá, na terra que o Senhor lhe deu como herança. Apesar de tudo difícil que eles passaram. Então, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é quem te guarda. Podemos, às vezes, não entender os caminhos estreitos, as tribulações, as dificuldades que passamos. Mas podemos confiar
que a porta, que é a solução, está dentro de nós. Podemos olhar as montanhas, buscar as soluções humanas, as possibilidades, as habilidades terrenas, mas devemos olhar para além, contemplar o céu e dizer: o Senhor que fez o céu e a terra, é Ele quem me socorre, é Ele quem me livra do mal, é Ele quem me dá forças para prosseguir. Que o Senhor lhe dê forças, que a força e o poder do Senhor brote de dentro de você. Busque-o e você vai achar esta fonte que é Cristo em nós, esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.